Nós temos que ser eficientes e não entregar o resultado, ou a gente ser eficaz e entregar o resultado. Eu prefiro ser eficaz. Estamos começando mais uma temporada, estamos retornando com o ChaiCast, o podcast oficial do Grupo Chai. Estamos muito felizes com esse retorno, porque aqui a gente conversa com a Denise Fernandes da Cruz, maior especialista em gestão para diversos segmentos, e também a temática da liderança, que é uma temática que é muito presente aqui na nossa rotina do Grupo Chai. E hoje também estamos com o Matheus Lencina, gerente do Grupo Chai, e estaremos aqui nessa conversa, nesse bate-papo, conversando um pouco mais sobre o tema liderança. Você que nos acompanha em todos os canais, o ChaiCast está em todas as plataformas de streaming de áudio e também em vídeo no nosso Instagram e no nosso canal do YouTube. Então sejam bem-vindos para mais uma temporada. Vou começar com a Denise, que já está há mais tempo conosco aqui no ChaiCast, conversando sobre o tema. Seja bem-vinda a mais uma temporada. É sempre uma alegria estar aqui. Eu adoro fazer essa etapa da nossa rotina diária, porque é um momento de diversão e ao mesmo tempo de conteúdo tão relevante para que as pessoas ouçam, façam o processo de reflexão e façam os seus movimentos para a ação de liderança. Então, é um prazer estar aqui novamente, iniciando essa nova temporada. E hoje temos um convidado, Denise, que vem lá de São Borja, no Rio Grande do Sul. Nosso gerente geral do Grupo Chai. Seja bem-vindo aqui ao ChaiCast. Muito obrigado pelo convite. É uma honra fazer parte desse lindo movimento que nós estamos fazendo, né? O mundo precisa de bons líderes. E essa nossa conversa aqui, com certeza, cria uma pulguinha atrás da orelha de pessoas pelo mundo, pelo Brasil. E se nós conseguirmos transformar as pessoas em bons líderes, uma pessoa no Brasil por dia já é um lindo resultado. Então, fazer parte desse movimento é uma honra para mim. E falando nisso, né, nós tivemos há pouco com a turma aberta do programa Chai de Liderança, mais um sucesso. Foram diversos líderes com muitos resultados na primeira turma. Antes de começar com o nosso tema, que o nosso tema principal desse primeiro episódio da segunda temporada é como ser um líder de sucesso. Pergunta que chega muito pra gente através das redes sociais, né? E como a gente está falando bastante sobre essa temática. E antes de entrar nesse tema, eu preciso fazer esse parêntese para comentar um pouco sobre o programa Chai de Liderança, Denise, tu que está à frente desse projeto, junto com mais experts. Comenta um pouco dos resultados que o pessoal está mandando pra gente. O movimento estava gigante, né? Porque as pessoas estão percebendo o quanto elas estão se transformando internamente e entregando uma postura diferente no seu dia a dia de trabalho. Porque a nossa postura é determinante para os resultados que a gente colhe. Porque as questões técnicas, as práticas de gestão, eu sempre digo, está tudo no Google. É só pesquisar lá que encontra. Mas esse movimento interno que eles estão fazendo e essa percepção dos resultados colhidos é o que gera um resultado mais rápido e um resultado positivo e mais leve para quem está à frente da liderança, daquela equipe, daquele negócio. E nós estamos com mais de 70 líderes participando do programa, né? Então imagina quantas pessoas estão sendo impactadas pelo processo de transformação interna de cada um desses líderes. E nós iniciamos lá no início do programa com módulos para eles olharem para dentro. A gente já falou isso no episódio passado. Então, o olhar para dentro profundo, que o líder possa reconhecer quais os movimentos que ele faz, que reage com medo, com raiva, com tensão, e conseguir trabalhar internamente com isso para perceber esse movimento mais rápido de impacto, vai contribuir para ele tomar decisões mais assertivas. E daí as pessoas que estão à volta dele vão receber essa nova postura e vão reagir de uma forma diferenciada. Então, olha que legal o processo de transformação que reverbera, porque um muda e os outros começam a mudar na mesma proporção da entrega dada. Ação e reação.
né? Então é muito legal ver isso, porque vários líderes em várias localidades do país, porque tem gente de tudo que é lugar, né? Do Rio Grande do Sul até lá em cima no norte, estão participando desse processo. Então a gente está tocando o coração de muitas pessoas aí, beneficiando, né, a sociedade onde eles estão atuando. Então isso já é uma missão concluída, né, Matheus? Com certeza, porque quando um líder muda, ele tem uma corrente em torno dele, né? Ele cria o líder tem um poder de engajamento muito poderoso, né? No sentido de trazer pessoas para um propósito e através daquele propósito mudar ou uma sociedade local, ou mudar o simples fato de um processo, o simples fato de uma equipe, mas o líder tem o poder da mudança, né? E quando a gente consegue, através do programa Chai de Liderança, tocar isso neles e ver que eles são poderosos para fazer um movimento para o mais, né? Eu acho que nós ficamos felizes em poder contribuir, mas a gente fica mais feliz ainda de ver o resultado acontecendo na prática. E tá espetacular, assim, a primeira turma. Isso que a primeira turma está na metade ainda do programa, né? Muita coisa vai acontecer ainda. Em pouco tempo eles já conseguem uma grande transformação, isso é impressionante. É impressionante mesmo, porque o programa foi desenhado para isso. Em função dessa nossa expertise de 24 anos dentro de negócios, dentro de empresas, a gente percebeu que a dificuldade maior na condução para chegar nos resultados esperados é a postura do líder. Sim. Então ele precisa atuar internamente. Então o desenho foi feito exatamente no formato para ele ter resultado mais assertivo com uma velocidade maior. E também dentro de toda a tua expertise durante todo esse tempo, os problemas sempre foram os mesmos, né? Sim. As pessoas olham para o efeito do problema, mas acabam não olhando para a causa do problema. E aí a causa do problema, quando tu vai olhar, fazer um diagnóstico profundo, é a liderança. Uhum. É sempre de cima para baixo, né? E não de baixo para cima, que eles acabam invertendo isso e não tem aquela percepção rápida de ok, eu preciso mudar a liderança. E o programa está trazendo isso para a consciência de muitos, né? E quando está na consciência, o resultado é muito mais rápido, é muito mais palpável. É possível realizar porque está na consciência. Isso, exatamente. Então aquilo incomoda. Então enquanto ele não fizer o movimento da ação, vai continuar incomodando aquele fato, aquela percepção, porque está consciente. O problema maior é que a maioria do tempo eles reagem e está na inconsciência. Eles não perceberam que estão fazendo errado. Então uma dica se o resultado que está acontecendo no dia a dia não é benéfico, pare e olha. Volta para a consciência. Porque alguma coisa que o líder está fazendo que está gerando aquele resultado. E eu acho que já deu até uma boa palhinha aí da nossa temática principal dessa conversa, que é como ser um bom líder. Vou arriscar aqui, fazer o programa Chai de Liderança já é com certeza um bom passo para isso. Mas a gente separou aqui alguns tópicos para que a gente possa abordar essa temática de uma maneira mais esmiuçada, que é o propósito aqui do ChaiCast, né? A gente trabalhar de maneira mais profunda o conteúdo. E então, um dos primeiros pilares para ser um líder de sucesso, a gente pode começar por ter propósito. É isso? Eu acho que isso é fundamental para a vida de qualquer pessoa, qualquer ser humano ter o propósito, né? Saber para que ele existe. E daí essas percepções ele pode pegar dicas com as habilidades que ele tem, né? A gente é criado para viver numa determinada missão de vida e nós recebemos dons, né? Características específicas. Por isso que a gente segue na área do direito, na área da medicina, na área da administração, porque a gente tem características que nos levam para caminhar buscando ferramentas vinculadas a isso. Você que é um comunicador nato, André, né? Por que foi para o jornalismo? Porque tu comunica muito bem. Então, a vida te levou para esse caminho e tu aprofundou o conhecimento com a habilidade que tu tens. Então, qualquer ser humano precisa olhar para o seu propósito e não apenas usar as 24 horas do dia para ocupar um espaço no mundo.
Ele tem que servir com o dom que ele recebeu, senão ele pode morrer. É o que eu sempre digo. Se não está contribuindo para a humanidade, ele está ocupando um espaço. E quando a gente leva isso para dentro das empresas, das organizações, para o papel da liderança, a empresa tem que ter um propósito. Então, qual o propósito desse negócio? Para que ele existe? Até na última aula que eu dei lá no programa Chai de Liderança, eu falo muito sobre isso. Que as pessoas precisam parar e olhar para que esse negócio existe. É um hospital, para que ele existe? Atender o doente. Se não tivesse o doente, não precisaria existir o hospital. Então, para que o teu negócio existe? E quando faz essa reflexão, o líder percebe que ele precisa entregar com qualidade, com excelência, aquilo que é o para quê daquele negócio. E ao mesmo tempo, ele precisa comunicar para as pessoas, para a sua equipe, essa cultura do propósito, do para que aquela organização existe. Daí as pessoas não vão estar executando as atividades por executar. Sim. As pessoas vão fazer aquilo porque sabe que é uma engrenagem para a entrega do propósito. Exato. E também tem quando tu traz para dentro da equipe o propósito, e a equipe tem noção do porquê que aquilo existe, as pessoas param de dizer que é um trabalho, né? Ontem até nós falávamos sobre isso em relação ao trabalho. Parece que o trabalho está ligado ao esforço, ao sofrimento. Isso aqui vai dar um trabalhão, né? Parece que é uma penalidade fazer aquilo. Tanto que o exemplo que eu trago se a maioria das pessoas no Brasil hoje tivesse a oportunidade de ganhar na Mega Sena, a maioria das pessoas diriam que iriam parar de trabalhar. Porque parece que estão num sofrimento eterno, sabe? Parece que o trabalho é um sofrimento, mas não é que o trabalho é um sofrimento. Eles não tiveram a percepção do propósito da existência, ou do que fazem, ou do meio que estão inseridos, né? Exato. E aí, quando não tem percepção, não faz sentido o que tu faz, e que se não faz sentido o que tu faz, é um tanto faz, né? As pessoas estão no tanto faz, estão no automático, sem o porquê, sem um porquê interno e sem entender o porquê de onde eles estão inseridos. E eu acho que, pegando um dos questionamentos do André, o líder ele tem a missão de trazer para a consciência da equipe o propósito. Porque se ele não traz para a equipe, ele não vai ter o engajamento da equipe, as pessoas vão estar num trabalho, e quando as pessoas estão no trabalho, elas entram, a maioria das vezes, num estado de tanto faz, que o resultado não importa, são figurantes naquilo que fazem, e aí ele não consegue gerar uma corrente de novos líderes, né? E aí quando você citou o exemplo do hospital, né? O hospital, eu acho que para te chegar num propósito, tu consegue sempre perguntar um pouquinho a mais, né? Ok, salvar os doentes, né? Por que salvar os doentes? Por que salvar os doentes? Por que eu vou salvar os doentes? Porque eu preservo a vida. Por que tu preserva a vida? Entendeu? Então, tipo assim, sempre tem uma coisa mais profunda naquilo que tu faz. Sempre tem. Por mais que seja um exemplo do Gari, também dá para trazer muito, né? O propósito da existência é pegar lixo, porque para manter as ruas limpas, porque se tu vai chegando num porquê, é para preservar a saúde da população, porque se a cidade fica suja, cria um outro contexto. Então, eu acho... mais doenças, com mais sofrimento. Exatamente. Então, o líder, um dos principais pontos para ele ter sucesso é ele ter a consciência do que ele faz e conseguir levar essa consciência para os demais. E digo mais, Matheus, porque no momento que o líder não determina uma cultura vinculada a esse propósito percebido, a equipe cria o próprio propósito que não é o propósito da organização.
E inverte os papéis. E daí o líder reclama que não está acontecendo de acordo com o esperado. Mas ele permitiu. Exatamente. Ele permitiu que a equipe tomasse a decisão de criar aquela cultura de baixa produtividade, de um aumento de erros, de rotatividade dentro da organização. É a cultura instalada. É cultura. Por que a gente vai numa organização lá prestar consultoria e chega lá, naquele lugar nunca para a gente? Sempre estão contratando, demitindo. Tem uma cultura instalada pela equipe que estava lá. Exato. E não pelo líder que definiu o para-quê daquela organização, que determina a linha de ações necessárias para atingir esse propósito. E quando o líder não determina, ele permite que aconteça. E aí quando ele permite que aconteça, inconscientemente ele manda uma mensagem para a equipe. Ele está dizendo assim, ok, tudo bem estar do jeito que está. E aí ele começa a entrar num processo ou de culpa, ou de dizer que a culpa é dos outros, ele não assume a responsabilidade, né? E os resultados que tem aqui, pô, minha equipe não faz o que eu digo, né? Provavelmente nem ele faz o que ele diz. Exatamente. Então tem esse contexto assim que é muito... E eu até vou compartilhar uma história de uma ligação de um cliente de ontem. O cliente ligou dizendo que a equipe foi desrespeitosa com ele num determinado ponto, que não vem ao caso aqui, e ele ficou muito bravo. E isso aconteceu há vários meses atrás. E ontem, quando ele me ligou, ele ainda estava muito bravo com aquele fato que aconteceu lá meses atrás. Ele cancelou o café, fechou a sala de descanso, tirou um monte de benefícios da equipe. Achando que ia solucionar. Achando que essa era a posição que não iria se repetir aquela situação, né? Vou dar um basta aqui. Só que a postura nesse momento é uma postura infantil. Porque ele tá na birra. Eu vou mostrar. Não, ele depende das pessoas para realizar as atividades. Senão ele teria que realizar todas as atividades. Não precisaríamos de equipe. A gente só contrata pessoas porque nós não damos conta sozinho de fazer todas as atividades. Então a dica é, o líder precisa se autoconhecer o tempo inteiro para o resto da vida. É a percepção constante sendo desenvolvida. Porque daí ele alivia a carga dele para frente. É muito melhor trabalhar com leveza, com resultados efetivos, dar feedbacks imediatos na hora do acontecido, olhando para o fato e não para o problema. Então, alivia, mas isso é porque ele se conhece e não reage como o exemplo que eu disse. Porque até então, esse cliente que ligou ontem, ele está convicto que ele está certo. Ele está tão bravo que ele não me ouviu, porque ele está convicto que ele está certo. Então ele vai sofrer um pouco mais ainda, até chegar um limite que ele vai desistir dessa postura. E não desistir daquilo que ele acredita, mas da postura em função ao problema ocorrido. Sim. E aí reporta um dos problemas mais vivenciados, né? Existem chefes que não entenderam que são líderes, né? E aí ele provavelmente está nesse lugar, né? De não assumir o seu papel de líder e aproveitar um problema, uma crise para crescer, né? Se pegar o histórico da humanidade, a espécie humana só evoluiu durante crises. E existem microcrises dentro do nosso contexto organizacional que possibilitaria muitas evoluções, né? E aí o líder, se ele assume seu papel, ele consegue ter essa percepção que ele está vivendo um momento de crise, um momento de problema dentro do seu contexto organizacional e ok, agora vamos usar isso para crescer. Exato. Eu até dei uma aula sobre isso, deve estar lá no nosso canal, a respeito de gestão de conflitos. Exato. Que é exatamente isso. A gente precisa olhar e daí desenvolver a percepção que está acontecendo algo ou recebeu algum feedback que não está tão legal, sentar, colocar as cartas na mesa
e resolver o conflito do consenso. Conflito é bom. Então, quem não assistiu essa aula pode entrar lá no nosso canal, clica lá, dá um like, comenta e já percebe os benefícios que a gente falou lá e aplique no seu dia a dia. Exato, exato. E a oportunidade nesse caso, olha, é assim que o líder tem que se portar, né? Você bateu de frente com um problema, com um conflito, com uma crise interna na tua equipe, ou no teu negócio, ou com teus clientes, qual é a oportunidade que isso está querendo me mostrar? Uhum. Essa é a pergunta que tem que ser feita. Qual é a oportunidade que isso está querendo me mostrar? A oportunidade, nesse caso, era ele ter a consciência de capacitar a equipe dele, implementar uma cultura a cultura é falha, visivelmente falha, porque eu estou olhando o problema, é a equipe sendo desmotivada ou reclamando o tempo todo. Penalizada. Cara, é cultura. Uhum. Isso, e quem implementou a cultura foi um chefe que não assumiu o seu papel de líder. Isso. Né? E eu acho que essa é a oportunidade nesse caso, assim, e provavelmente esse mesmo problema, não é provavelmente, com certeza, esse mesmo problema está espalhado pelas organizações pelo país. E daí também, tu trouxe um pouquinho essa questão da cultura da humanidade, do processo evolutivo. Nós tivemos no passado um período de ditadura, onde existiam muitos chefes, tem que fazer desse jeito, né, independente se a pessoa queria ou não, porque era um momento de guerras, era um momento de sobrevivência da humanidade, então tinha que ter uma postura mais autoritária. Só que isso veio do DNA dessas pessoas que hoje estão atuando como líderes, né, que seus pais vivenciaram isso, sua família vivenciou isso e está atuando nesse momento. Então ele não percebe, ele está numa posição de liderança e está agindo como um chefe porque está determinando, impondo que tem que ser da forma, às vezes, que ele pensa e da forma com que ele se comporta e que nem sempre ele verbaliza o que ele deseja. Então, é entendível. Por isso a importância do autoconhecimento. Exato. Tem a condição de, daqui para frente, agir diferente. Ok, eu fiz assim a vida inteira. Eu não tinha percebido que era esse movimento que eu precisava fazer para aliviar o meu dia a dia. Sim. Então, o autoconhecimento ajuda nesse sentido. E muito bacana, porque dentro dos tópicos que nós separamos, o próximo que eu ia trazer o questionamento para vocês está ligado à confiança e o preparo. E quando o líder, então, ele está preparado, ele consegue transmitir isso para os seus liderados? Com certeza, porque precisa uma etapa anterior. As pessoas precisam entender o propósito, como nós falamos antes, o para quê da existência dessa organização para fazer uma entrega bem feita. No momento que o líder repassa a atividade e a pessoa dá conta de executar aquela atividade, porque daí tem o processo que ela entra na empresa, ela tem que ser treinada, aquele procedimento tem que estar descrito, ela tem que ser avaliada, dado feedback para ela executar mais perfeitamente aquela atividade. Quando isso acontece, gerou um vínculo de confiança. Porque o líder sabe que aquela pessoa dá conta de fazer aquela atividade. Então, ele não precisa mais ficar muito próximo daquela pessoa para garantir aquele resultado. Ele sabe que a pessoa dá conta sozinho. E daí ele tem que ter mecanismos periódicos para checar. Por isso que a gente faz relatório gerencial mensal, entrega de informações dos indicadores de desempenho, para ver se mantém aquele resultado, sinal que eu confio na pessoa. E quando gera confiança, existe mais liberdade de ação e cada um pode fazer muito bem feito o seu papel. Porque no momento que a equipe está fazendo bem o papel dela, o líder tem condição de fazer o seu papel de líder muito bem feito. Que até essa pessoa estar treinada e qualificada, o líder está voltando para o operacional para ajudar, treinar, qualificar, volta para o operacional, sai do estratégico. Então, ele tem tempo de voltar para o estratégico com essa confiança e fazer aquilo que é o seu papel de líder. E isso dá mais velocidade para o crescimento organizacional. Exato.
E aí a Denise, esse fator de confiança, né, ele é uma via de mão dupla. A Denise trouxe uma via de termos o líder confiando no seu time. E tem a outra via, que é a equipe confiando no seu líder, né? E aí, como que um líder gera confiança? Na minha visão, e aí pegando as leituras que a gente faz, as experiências que a gente tem, né? E olhando os contextos quando tá envolvido, é gerando resultado. Tem o fator de ser o exemplo, de agir como um exemplo, e também o fator de dar o resultado, porque quando tu dá um feedback para um colaborador e o colaborador cumpre aquilo que foi proposto no feedback e o colaborador tem o resultado que tu disse que ele ia ter, é como se diz assim, ok, né? É isso que eu preciso fazer. Quando ele me diz alguma coisa, acontece realmente. E quando acontece, eu tenho um resultado positivo. Então, é uma escala que vai gerando resultado, tu vai se tornando uma referência cada vez mais dentro do teu time, né? E aí não é uma referência de centralização, é uma referência de, ok, aquela pessoa lá realmente tem uma visão mais ampliada, tem uma percepção do que está acontecendo muito mais rápida e acaba dando a orientação certa para o time na hora certa. E aí o time entende isso, né? E o que a Denise trouxe, e mais isso, tipo, gera uma conexão de confiança, uma sinergia de confiança, né? Todo mundo tem certeza de quando o outro fala, realmente vai acontecer. E é um trabalho cooperativo para o propósito. Exato. Né? Olha, de via única para o propósito. Estão muito alinhados. E também a gente tinha apontado, né, a questão do feedback construtivo. E é muito necessário, principalmente, né, dentro dessa visão aí que vocês acabam de nos trazer. Então, comenta um pouco sobre a questão do feedback e como faz crescer a sua equipe a partir desses feedbacks. Quando uma pessoa entra para dentro de uma organização, ela vem para ocupar um espaço, um cargo, para contribuir com aquela engrenagem que nós falamos inicialmente. Então, ela vai aprender a fazer aquela atividade de acordo com o processo estipulado e vai fazer uma entrega. Só que ela ainda está em processo de treinamento. O líder sabe que ele não vai fazer a entrega de excelência num primeiro momento. Mesmo que ele contrate um expert naquela posição, dentro dessa cultura organizacional tem regras específicas que ele ainda vai ter que se adaptar. Então, é necessário o líder ficar atento a cada um dos movimentos para dar o feedback pontual. E esse feedback tem que ser em relação aos fatos, por isso que ele é um feedback positivo. Não é pessoalizado, não é denegrir a imagem do colaborador porque ele não fez bem feito aquela atividade. Mas ele demonstrar que a atividade não foi feita de acordo com o que estava sendo previsto e ele entender o para que a atividade precisa ser feita daquele outro jeito. E daí eu trago isso porque às vezes eu estou nessa atividade há 24 anos. Então muita coisa eu já fiz, já testei, já sei que deu errado, já tive resultados horríveis em função de alguma atuação e eu já organizo o fluxo para isso não se repetir com outra pessoa. E daí outra pessoa pode trazer uma alternativa como sugestão e implementar. E daí a gente sempre orienta aqui, né? Se está diferente do procedimento, checa, conversa com um, conversa com o outro, conversa com o líder imediato para não errar, para facilitar. Mas daí a equipe tem que estar numa cultura organizacional que o feedback é sempre muito bem-vindo. Porque senão ela reage só e ela nem ouve o que tu está falando. Ela não ouve porque ela só se culpa. Estão reclamando, eu não fiz certo, né? Eu preciso melhorar, mas ela não está nem ouvindo o feedback dado. Então o feedback dado tem que ser dado com um viés de
O que eu poderia ter conseguido de uma entrega diferenciada? O que o colaborador teria ganho se tivesse feito de uma forma correta? Porque olha só, se a situação que aconteceu não foi positiva, gerou um prejuízo de tempo, de emoção, de produtividade menor, impactou lá no cliente. A pessoa que fez isso, ela não gostou de ter feito isso. Ela fica com mal-estar de ter feito isso. E se o líder chega acusando a pessoa, ela só reage. E dela nem aprende com isso. Então, no momento que o líder chega demonstrando o como poderia ter sido feito e o quanto de benefício o colaborador teria para si de ter realizado corretamente, ele percebe que o líder está cuidando dele, o líder está cuidando do processo, o líder está cuidando do seu cliente. E ele entende o para quê. Então, o feedback dado nessa linha, ele é muito mais valoroso, porque a próxima vez ele já entendeu. Ele não vai fazer um movimento igual eu, quando errei muito em algumas coisas e recebi o feedback. E o líder recebe feedback, sabe de quem? Do cliente, que é o pior feedback. Porque ele pode cancelar um contrato, não comprar mais. Ele não precisa ter uma exclusividade comigo. Esse é o pior feedback. Então, se nós cuidarmos para dar feedbacks corretos internamente para nossa equipe, a gente não recebe esse feedback externo lá fora. Exato. E aí, a importância de ter a visão apurada do que está acontecendo, né? Tem a situação, ou é um problema, ou é uma falha, ou é um... E aí a gente vê muitos líderes pessoalizando o que acontece, né? Com um feedback mais agressivo, com um feedback... e não entende o contexto na qual a situação ocorreu, não consegue olhar a abrangência daquilo, né? E aí a pessoa vai se sentir desvalorizada, vai provavelmente, dependendo do perfil da pessoa, vai se afastar daquele ambiente, porque tem pessoas mais sensíveis a certas situações, né? E tem pessoas que simplesmente a cultura da falha já afasta, né? E aí cria um feedback não construtivo, falando dessa forma, cria um efeito dominó muito negativo, muito negativo. Então eu acho que o líder entender o que está acontecendo de uma forma abrangente, olhar lá para a ponta, né? Começar com o propósito, com a cultura. É aqui que está o problema. É aqui que aconteceu o problema. Através daquela pessoa se demonstrou o efeito do problema, né? O feedback é só a consequência daquilo que quando ele vai dar o feedback, antes de dar o feedback para a pessoa e dar uma nova orientação para a pessoa, ele vai ter que olhar lá para trás. O porquê que isso aconteceu, aonde que está o desalinhamento com a cultura, onde que está o desalinhamento com o propósito, né? Ou é o meu processo que está errado, ou é o meu sistema que não funciona, né? Alguma coisa está acontecendo, faltou treinamento para essa pessoa. Então, eu acho que a orientação do feedback construtivo, que gera uma cadeia de resultado, ele precisa olhar profundo. Antes para ele, e depois para a situação, e depois para a pessoa. Sabe? E o que acontece é o contrário. Inverso. Né? É inverso. Chega, pessoaliza, depois, o meu fornecedor não me entregou, mas quem escolheu o fornecedor foi ele. Né? E depois... Eu tenho uma equipe desqualificada aqui, Exato. Ninguém é comprometido com nada. E quem contratou? Exato. Quem é que mantém eles lá? É o líder. Então, sempre olhar lá o mais profundo, né? Ter a percepção do, ok, tá desalinhado com o meu propósito que ocorreu, tá desalinhado com a minha cultura, né? E aí vem descendo, porque é sempre de cima para baixo, né? Então, tem que ter muito cuidado para dar o feedback. Tem que ser assertivo, tem que ser positivo, tem que vincular ao propósito da organização, à cultura, conforme o Matheus estava falando, e a pessoa tem que saber receber feedback. Então, a cultura instalada tem que ser de feedback permanente. Eu lembrei agora lá do programa Chai de Liderança, numa das aulas, que trata sobre os 4 compromissos, né? E o não pessoalizar, que o Matheus falou há pouco, está lá dentro do treinamento.
E é muito importante justamente, né, para que a pessoa olhe, entenda, aplique e aí avance. E por falar em avançar, nós já estamos quase na reta final aqui do nosso encontro, mas ainda temos muito tema pela frente aqui para abordar sobre essa temática de liderança, que é um tema, né, que nos empolga e a gente tem muita expertise e o Grupo TI tem uma grande atuação nesse segmento, trabalhando com gestão, trabalhando com liderança. E outro ponto também que foi muito abordado é a questão de como motivar e engajar a equipe. O líder de sucesso precisa saber isso. Exato. O engajamento da equipe começa com a questão da confiança, que a gente falou antes, né? As pessoas se sentem confiáveis e o líder confia nas pessoas, isso gera engajamento, né? Óbvio que é necessário várias outras atividades paralelas para agregar valor, né? Como dar desafios para a equipe, dar benefícios para a equipe, né? Tirar ela do lugar comum. Nós, pelo menos aqui no Grupo TI, a gente trabalha muito em movimento. A gente nunca para. Está criando algo novo, ideias novas, implementando coisas diferentes, desafiando a equipe de formas diferentes para agregar valor. A entrega lá no cliente é a mesma em termos de conhecimento, mas a questão da forma, fizemos treinamentos online, fizemos treinamento presencial, consultoria online, cria uma nova ferramenta, desenvolve o software de uma outra forma. Então, sempre está em movimento. E daí as pessoas ficam engajadas, porque tem algo desafiador ali. A mesmice, a masmeira não gera engajamento, gera afastamento. Então, os líderes têm que estar atentos a isso. Mesmo a pessoa fazendo a mesma atividade durante anos, ela tem que ter recursos para fazer o movimento. Né? A gente às vezes faz as gincanas, programa de metas, desafio de indicadores. Então, cria atividades, sendo que às vezes o resultado final ali de entrega é o mesmo. Pode ter mais excelência porque criou tecnologias que foram aplicadas, mas é muito pouco da atividade operacional se transformar, né? Ela melhora, vai melhorando ao longo do tempo, mas o movimento dentro da organização tem que ser constante. Desafios, às vezes lugares que botam balões, fazem eventos sociais, fazem eventos ambientais, então a equipe tem que estar em movimento. Coloca o time para jogo. Exato. E daí eu sempre comento isso, que nós temos uma cliente que faz muitos movimentos nesse sentido, e esses dias nós estávamos almoçando e o marido dela disse assim: nossa, tu faz tanto isso, né? Isso e viagem, não sei mais o que para a equipe, gasta sem necessidade porque eles estão produzindo lá. Daí ela disse assim: não, eles só estão produzindo lá porque eu faço isso. E daí a mudança de mindset. E aí não é gasto, é investimento, né? É investimento. Porque se tu olha nesse contexto aí dessa nossa cliente, é quando tu aplica aquele fator de se tu é as 5 pessoas que tu mais convive, tu tem que elevar a régua da tua equipe ao máximo sempre, né? E aí, pegando esse gancho da motivação e engajamento, que são 2 fatores bem diferentes, assim, pegando num contexto organizacional, o engajamento, sim, o líder consegue promover, porque através de confiança, resultado, atividades, né? Relacionamento interpessoal com a equipe, quebra de padrão, tudo isso consegue fazer. A motivação, ele nunca vai motivar ninguém. O líder nunca motiva ninguém, porque a motivação vem de dentro da pessoa. Tu tem um motivo para estar aqui. A Denise tem outro motivo para estar aqui. Então, o motivo é interno meu. O engajamento, eu consigo, através de várias ferramentas, criar um engajamento. Agora, o motivo das pessoas estarem aqui, o líder não tem capacidade de mudar. E aí, como engajar essas pessoas? Né? Como trazer essas pessoas para o seu lado e ter um time de alta performance, vamos dizer assim? Eu respondo, porque
como que, para engajar as pessoas, eu faço com que elas percebam que elas podem chegar lá. Isso, exato. E quando elas chegam lá, gera confiança e diz assim, nossa, o próximo desafio que ela me der, eu vou conseguir também. Exato. E daí dá força para a pessoa fazer o que tem que fazer. Ela está ali inteira para fazer essa atividade. Exato. Então gera uma mobilização de engajamento totalmente diferenciada. E também eu lembrei agora de uma ferramenta poderosa que nós temos, que é a análise comportamental, que nós aplicamos nos nossos clientes, porque o líder tem que tomar decisão em cima de dados. E ele olha para isso e diz assim, ok, como que eu engajo a minha equipe? Primeiro tu tem que entender as pessoas que estão à tua volta, né? Porque tu pega um perfil executador, tu dá um desafio super difícil para ele, ok, ele vai dar a vida ali e vai concluir, né? Agora tu pega um desafio super difícil para um analítico, ele vai paralisar e não vai andar. E aí tu perde aquela pessoa. Então, como que tu engaja perfis diferentes, né? E aí quando eu lembrei dessa ferramenta porque o líder tem que entender isso e aí usa ferramentas para isso, entende as pessoas e engaja as pessoas. Não fugindo da sua cultura, mas sim apenas entendendo as pessoas, né? Se relacionando diferente com cada Exato. um, de acordo com o que a pessoa pode entregar mais. Exato. Então, como tu disseste antes, tem pessoas que são movidas pelo desafio, tem outras que são movidas pelo reconhecimento, tem outras que são movidas por serem enxergadas, Isso. por serem percebidas. Então, cada um tem um perfil e nenhum é errado. Não, exato. Né? Nenhum é errado. É só o jeito que a pessoa se comporta. E se eu aproveitar o melhor dela, eu ganho organizacional. Se ela está ali dentro da minha empresa, eu contratei ela, tomei a decisão de contratar, eu tenho que saber lidar com ela. E volta de novo, Matheus, para o líder a responsabilidade. Exato. É o líder que tem que ter um mecanismo de fazer isso. Por isso que eu disse, o líder tem um poder de transformação gigante, né? Porque quando ele entende pessoas, entende contextos, né? Entende necessidade, ele cria uma corrente de engajamento e aí o engajamento, até numa aula que eu estava assistindo, o engajamento está muito próximo do propósito. Tipo, é uma linha tênue entre o engajamento e o propósito. Geralmente, quando tu tem um time engajado, o time está no flow, quando a gente fala, né? E aí, quando o time está no flow, eles já entenderam o porquê do que estão fazendo. E daí o resultado aparece, né? E daí a gente só comemora. Exato. Toca o sino aqui na Chai, né? Comemora online com todos os colegas. Mas é isso, é fazer com que a equipe perceba que é possível chegar num resultado e o líder está sempre desafiando, trazendo novas alternativas, fazendo um movimento interno. E avançando já para o último tópico aqui que nós separamos, a nossa conversa está muito boa, mas falar sobre as oportunidades que o líder tem que estar atento, né? O líder de sucesso, que é o nosso tema de hoje, ele também precisa estar atento às oportunidades de negócio, benchmark, networking. Comenta um pouco sobre isso. Voltamos de novo lá ao que nós falamos. Primeiro, o líder tem que fazer com que o propósito daquela organização funcione, qualifique as pessoas dentro dos procedimentos definidos, do padrão, gere confiança, deixa com que a pessoa já consiga executar sozinha e ele vai atuar lá na estratégia organizacional. Ele vai para lá pensando no que ele vai fazer, o que ele vai buscar no mercado, quais as possibilidades que o mercado está disponibilizando para ele, vai tomar café, né, com outros empresários, com outros professores, com outros mentores, para trazer alternativa de processo de transformação. O que ele vai trazer de benefício esse ano para dentro da organização? Ele tem o seu planejamento estratégico lá para cumprir, né, aquilo que ele desenhou, aquilo que ele acredita que é um sonho dele, mas ao mesmo tempo pode ser que existam ferramentas, ideias, implementações que vão acelerar esse processo do planejamento estratégico dele que ele não conhece ainda. Então, ele estando no seu lugar, no lugar estratégico da organização, ele tem mais tempo
para fazer esse tipo de relação. E ontem eu estava ontem à noite eu estava numa aula com um mentor meu, e ele trazia isso, que a gente precisa estar circulando, verificando o que o mercado tem de disponibilidade e o que aquilo vai agregar valor para o meu negócio. Então a gente está sempre estudando, está sempre aprendendo. Eu acho que esse processo é permanente, né, Matheus? Sim. A gente não para nunca. O momento que qualquer ser humano para de aprender, não é que ele parou, ele começa a cair, né? Uhum. Porque o mundo está em evolução, o dinamismo do mundo traz a necessidade de mudança, né? E aí, pegando as oportunidades que o líder tem, o líder hoje ele tem que ser um imã de oportunidade, vamos dizer assim, porque ele tem que ter a visão ampla de tudo que está acontecendo, é inevitável. Se ele está num papel de liderança, ele tem que saber tudo o que está acontecendo, né? Não que ele vai fazer tudo, ele tem que entender o que está acontecendo à sua volta, o primeiro passo. E também olhar para dentro no sentido de, ok, tem coisas aqui que precisam melhorar, e aí tu tá com aquele feeling apurado e busca a oportunidade. Faz um processo de networking, vai fazer um treinamento, tem uma mentoria, então tem ferramentas que possibilitam absorver essas oportunidades e implementá-las dentro da sua organização. Porém, os líderes estão com o olhar viciado, muitas vezes, né? Não tem esse tempo para fazer um treinamento, para ir para uma mentoria, e o tempo não é porque eles não têm tempo, é porque eles realmente estão perdidos em tarefas que não tem a ver com o propósito, ou não tem a ver com o seu papel de líder. Estão perdidos, né? Trabalhando no automático e naquele fator de, ok, aconteça o que acontecer, não tenho perspectiva de colher resultado diferente. Não, e outra coisa, às vezes ele fica com foco nas notícias negativas que as mídias sociais estão divulgando, a crise, não sei o que, o aumento do combustível. Então ele diz assim, eu não vou dar conta, vai reforçando mentalmente que ele não vai dar conta. Sim. E que ele vai ter que demitir, às vezes não está acontecendo nada dentro da empresa dele. Mas só que essa poluição de notícias negativas faz com que ele comece a andar no caminho para confirmar que a notícia é verdadeira. Sim. E o pior, perde recurso e dinheiro com isso. Então ele precisa olhar para o mais. E daí ele estando nesse lugar de gestão, de liderança, olhando para fora, para trazer para dentro o que agrega valor, é que vai fazer o crescimento da organização dele acontecer. Porque Exato. Vai facilitar para acelerar o planejamento estratégico que ele definiu. Sim, e nas organizações, tanto no contexto interno quanto externo, tem muitas oportunidades que a gente não sabe que não sabe. E esse é o pior lugar. Esse é o pior. Tu é uma gota num oceano e tu não sabe que existe um oceano. Esse é o que acontece, né? E o fator que eu vejo também um dos principais pontos que os líderes têm que buscar essa oportunidade é treinar novos líderes, né? Esse é o fator. Perdem a oportunidade de gerar novos líderes dentro da sua equipe. Uhum. E isso é uma das dores assim que eu vejo que eles têm que resolver o mais rápido possível. Mas é que eles estão focados em não ter tempo, não tenho dinheiro, não tenho recurso, minha equipe não funciona, em vez de estar focado com aquilo que vai liberar o seu tempo para fazer coisas melhores. É o medo do crescimento, o medo do crescimento. Não quer passar no túnel de dor, né? Exato. Nós não aprendemos lá esses dias. Tem que passar pelo túnel de dor, fazer o enfrentamento à dor. Exato. Né? Fazer aquilo que precisa ser feito. Que às vezes é difícil num primeiro momento se posicionar e já resolver, fica ali agarrado no início do túnel e não passa. Só que lá no final tem alegria, tem realização, tem resultado fantástico, tem tempo, tem vida. E mais dor. E mais dor para a próxima etapa. Para o próximo nível. Né? Exato. E para quem está nos acompanhando talvez na primeira vez nessa temporada, não conheça esse ponto, né, que é muito importante, que o pessoal pede bastante, tem sempre muita curiosidade. E a Denise, já estou vendo ela com o livro na mão, mas o nosso momento de dica de leitura com a Denise e tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, que é como ser um líder de sucesso. Então, roda a vinheta!
Hoje a dica do livro é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Steve Covey. Esse livro aqui ele é muito legal porque ele faz uma distinção entre eficiência e eficácia. A pessoa eficiente é aquela que faz muito bem feito o que precisa ser feito. E a pessoa eficaz é aquilo que entrega o resultado final do combinado. E daí vamos pegar o exemplo do futebol, já que eu tô com 2 rapazes aqui, né? Lá em casa, o pessoal gosta muito de assistir jogo, né? Meu marido e meu filho adoram assistir futebol. E daí teve um jogo lá, teve uma comemoração e eles vieram e disseram assim, o Grêmio perdeu. Eu digo, como assim? Vocês recém estavam elogiando que estava jogando bem, não sei o quê. O jogo estava maravilhoso, parecia um espetáculo e perdeu? Não fez gol? Então eles foram muito eficientes durante todo o jogo, mas não foram eficazes. E às vezes aparece lá eles assim, o Grêmio ganhou 2-0, mas o jogo foi horrível. Como assim? Ganhou? Fez 2 gols. Eles foram eficientes. Pode ser que no decorrer do jogo tiveram vários problemas, deu muita falta, a bola saiu muito, não deram show, mas fizeram um gol. Eles foram eficazes. Então, a gente precisa se perguntar, nós temos que ser eficientes e não entregar o resultado, ou a gente ser eficaz e entregar o resultado? Eu prefiro ser eficaz. Eu prefiro ser eficaz. Fazer bonito e não dar resultado é mesmo que tu não fazer nada. E a mesma coisa que eu cumprir um horário de trabalho, das 8 às 18, não entregar aquilo que eu tenho que entregar. Exato. Eu tô com uma equipe mega power eficiente. Processo alinhado, tudo perfeito. Tudo perfeito, mas não entrega. Então não adianta. Resultado negativo, falência das organizações. Então, uma excelente dica aí para vocês, leiam esse livro, comentem ele lá nas nossas mídias sociais, façam uma interação conosco para a gente saber o que você está pensando e o processo de transformação que está tendo dentro da tua vida para gerar transformação dentro das organizações. E assim estamos chegando na reta final do nosso ChaiCast, o primeiro episódio dessa 2ª temporada. E obrigado a vocês pela presença, obrigado por tanto conteúdo compartilhado sobre esse tema tão rico, né? Como ser um líder de sucesso. E eu acho que ainda tem muito mais a ser falado, mas ao longo dessa temporada a gente segue conversando sobre a temática da liderança. Lembrando a quem nos acompanha, né, que estamos em todas as plataformas de streaming de áudio, eu vou citá-las aqui, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, e em vídeo no YouTube, Facebook e também no nosso Instagram. Obrigado mais uma vez e até a próxima. Eu queria agradecer o Matheus, que está aqui conosco, né? Veio fazer uma visita aqui na sede do Grupo Chai. E a gente já aproveitou, né, André, a presença dele aqui para ele compartilhar junto conosco, porque ele é uma pessoa que conhece muito, tem muita expertise nesse assunto. Muito obrigada, Matheus, por estar aqui conosco. Volte sempre, volte permanentemente, junto com a Elisa e com a Jéssica, para estarem mais presentes conosco. Muito obrigada mesmo. Eu agradeço também, foi um lindo bate-papo, né? E agradeço, foi uma honra trocar esse papo contigo, com o André. A riqueza de tudo que a gente falou aqui, se colocado em prática, eu tenho certeza que vai mudar muitas coisas nas organizações e as pessoas vão ter mais consciência do papel de líder, né, dentro do seu contexto. E agradeço, assim, foi uma honra estar aqui, gratidão mesmo. Foi o meu primeiro podcast, vamos dizer assim. A gente sempre faz reunião, faz treinamento, mas um bate-papo mais descontraído, uma conversa assim, e com muito conteúdo, muita riqueza de detalhe. Então eu acho que foi uma boa experiência. Agradeço pela experiência e agradeço ainda mais por estar com vocês aqui. Obrigada. Obrigada a todos que estão aqui conosco, nos ouvindo, participando desse movimento e que vocês possam fazer uma diferença na vida das pessoas que estão dependendo de vocês nesse papel de líder. Obrigada a todos, beijo grande, fiquem todos com Deus. Tchau!